Você assiste um vídeo daqueles, sente aquele fogo subindo e já sai fazendo lista, planejando a semana, decidindo que a partir de amanhã vai ser diferente. E é diferente mesmo, por uns 2 dias. No terceiro, você acorda e não sobrou nada daquilo, nem lembra direito do que sentiu. E aí vem a parte pior, que é concluir que você é uma pessoa que não sustenta as coisas. E se a motivação for feita para sumir mesmo? Eu quero que você saia daqui com um peso a menos, porque a maior parte das pessoas se cobra por não conseguir manter uma coisa que por natureza ninguém mantém. Você vai entender o que fica no lugar da motivação e vai sair com um jeito de construir isso que funciona nos dias em que você não sente absolutamente nada. E se você é dessas pessoas que já tentou muitas vezes e desistiu muitas vezes, olha, tem bastante gente aqui no canal exatamente assim, e os comentários vão te mostrar isso. Deixa o like, se inscreve e vem comigo. Bora! A crença que todo mundo carrega é a de que motivação é o combustível e que quem faz as coisas tem mais dela. Então, quando você não está fazendo, você vai buscar mais, assiste outro vídeo, lê outra frase, vê outro depoimento e funciona. Você sente mesmo. E é aí que mora a armadilha, porque funciona de verdade, só que por pouco tempo. E como funcionou, você conclui que precisa de mais e volta a buscar. Só que a dose seguinte rende menos que a anterior e em algum momento você já viu tudo aquilo. Nada mais te acende. E a conclusão que sobra é que o problema é você. E não é. O problema é o material com que você está tentando construir. Deixa eu te contar uma coisa que ajuda a entender o que fica no lugar. Em 1949, um pesquisador chamado Donald Hebb publicou um livro chamado A Organização do Comportamento, onde ele propôs uma ideia que ficou famosa numa frase, que os neurônios que disparam juntos se conectam. Quer dizer, quando 2 coisas acontecem juntas repetidamente, a ligação entre elas fica mais forte. Repara no que essa ideia diz e no que ela não diz. Ela fala de repetição, não fala de intensidade. Não existe nada ali sobre a força do sentimento que você teve ao fazer. E existe tudo sobre a quantidade de vezes que aconteceu junto. E aqui eu quero ser honesto com você sobre a metáfora do título. Aquela de que a disciplina atrofia como um músculo se você não usar. Isso é uma imagem, e é uma imagem boa. Mas é imagem, não é uma descoberta científica que eu vá cravar aqui. O que dá para dizer com segurança é a outra metade, que a repetição fortalece. É como uma trilha no mato. Cada vez que alguém passa, o caminho fica mais claro. E quando ninguém passa por muito tempo, o mato toma de volta. Se isso descreve exatamente o que acontece dentro da sua cabeça, eu não sei. Mas descreve bem o que acontece com os seus hábitos. E é disso que a gente precisa aqui. E você nem precisa de teoria para reconhecer. Você tem exemplos. Pensa numa coisa que você faz sem pensar hoje e que já foi difícil. Dirigir, digamos, ou o caminho para o trabalho, ou a forma como você organiza alguma coisa no seu trabalho. Você não ficou bom nisso porque teve um dia muito motivado, ficou bom porque fez muitas vezes, inclusive em dias em que não queria. E ninguém precisou te motivar a dirigir, em nenhum momento, nem no começo nem depois. Então vamos ao que fazer. E é bem menos empolgante do que um vídeo motivacional, o que é meio o ponto. O primeiro passo é reduzir o tamanho até caber num dia ruim. E eu quero que você entenda o critério. Não é caber num dia normal, é caber no seu pior dia comum, aquele em que você dormiu mal e teve problema no trabalho. Se você fizer isso direito, o tamanho vai parecer ridículo, tipo 5 minutos, tipo 2 páginas, tipo 10 repetições. E o constrangimento que você sente ao definir uma coisa tão pequena é justamente o sinal de que está certo, porque tudo que você definiu com orgulho até hoje morreu em 3 semanas. E vale antecipar a objeção óbvia, que é que 5 minutos não vão te levar a lugar nenhum. Isso é verdade se você olhar um dia isolado, e é completamente falso se você olhar 6 meses. 5 minutos por dia durante meio ano são umas 15 horas, o que já é bastante, mas nem é isso que importa mais. O que importa é que no 3º mês aquilo já não custa esforço nenhum, e é aí que você naturalmente aumenta, sem se forçar, porque começar deixou de ser a parte difícil. Quem começa com 1 hora nunca chega nesse ponto, porque desiste na 4ª semana e volta pro 0. E não vale definir 5 minutos e fazer 30 escondido, achando que está enganando o sistema. Nos primeiros 2 meses, faz o mínimo mesmo nos dias bons. O que você está construindo agora não é resultado, é a passagem. E a passagem se constrói com constância, não com volume. O segundo passo é frequência alta em vez de sessões grandes.
Todo dia, ou quase todo dia, mesmo que seja pouquíssimo. E isso é o contrário do que a maioria faz, que é escolher 3 sessões grandes por semana. O problema das sessões grandes é que elas dependem de você lembrar, de organizar, de encaixar, e cada uma que você perde é uma fatia enorme do total. Já o que acontece todo dia no mesmo momento não precisa de organização nenhuma depois das primeiras semanas, ele simplesmente acontece. E é essa a passagem que abre a trilha. 7 vezes pequenas por semana constroem mais caminho do que 3 vezes grandes, mesmo que o total de minutos seja parecido. O terceiro passo é marcar. Pega um calendário de papel, desses de parede, e faz um risco no dia em que você cumpriu. Isso parece infantil e funciona muito bem, e o motivo é que você passa a enxergar a série. Enquanto está só na sua cabeça, você não tem noção de quantos dias seguidos você já fez, e sem essa noção não tem nada em jogo. Quando tem 18 riscos na parede, você não quer quebrar aqueles 18, e essa vontade de não quebrar é muito mais confiável do que qualquer motivação. E tem que ser de papel, na parede, num lugar por onde você passa. Aplicativo não funciona igual para isso, e a razão é simples. O aplicativo você só vê quando abre, e você abre quando lembra, e você lembra quando já fez. O calendário na parede te encontra sem você procurar, inclusive nos dias em que você estava tentando não pensar no assunto, e é justamente nesses dias que ele precisa aparecer. O quarto passo é a regra que segura tudo isso quando a vida acontece, que é nunca faltar 2 dias seguidos. Faltar um dia é irrelevante, e vai acontecer, e não precisa de compensação nenhuma. 2 seguidos é onde a coisa começa a virar outra, porque no terceiro dia já não existe mais série para proteger. E a partir dali é fácil virar uma semana. Então, a única emergência do sistema inteiro é essa. Se você faltou ontem, hoje você faz de qualquer jeito, na versão mínima, sem discussão. E essa regra tem uma vantagem psicológica grande que vale explicar. Ela te dá permissão para falhar sem transformar a falha em fracasso. Quase todo mundo funciona no modo tudo ou nada nessas coisas. Então um dia perdido vira uma prova de que não deu certo e a coisa acaba ali. Com essa regra, o dia perdido está previsto, ele faz parte do sistema e o sistema continua íntegro. Você deixa de precisar ser perfeito e passa a precisar só não abandonar, que é uma exigência muito mais humana e que dura muito mais tempo. E se você faltar 2 ou 3 dias, o que também vai acontecer, a regra continua sendo a mesma. Você volta na versão mínima no dia seguinte, sem tentar recuperar nada. Recuperar não existe nesse jogo. Existe só continuar. O quinto passo é sobre o que fazer com a motivação, porque ela vai continuar aparecendo de vez em quando e é bom ter um plano para ela. A regra é que motivação nunca decide se você faz. Ela só decide quanto você faz. No dia em que você acorda com fogo, ótimo. Aproveita e faz muito mais que o mínimo. No dia em que não tem nada, você faz o mínimo mesmo assim. Assim ela deixa de ser a fundação, que é um lugar terrível para ela, e vira um bônus, que é onde ela é útil. E tem uma coisa curiosa que acontece quando você organiza assim. A motivação passa a aparecer mais e não menos. Parece contraditório, mas faz sentido, porque ela costuma vir depois do movimento e não antes. Você senta para fazer 5 minutos sem vontade nenhuma, e no terceiro minuto aparece um interesse que não existia quando você estava na cama pensando no assunto. Quem espera a vontade para começar quase nunca a encontra, porque ela mora do outro lado do começo. Aliás, é bom você desconfiar de qualquer conteúdo que prometa te deixar motivado, incluindo o que você assiste aqui. A sensação boa que fica depois de um vídeo desses é agradável e é praticamente inútil sozinha. E se ela não virar uma ação pequena nos próximos 10 minutos, ela vai evaporar exatamente como as outras evaporaram. Agora, uma ressalva. Vai ter momento na sua vida em que nada disso vai se sustentar, tipo uma doença na família, uma mudança grande, um período de trabalho insano. Nesses momentos, a versão mínima pode virar quase nada, e tudo bem. O que não vale é abandonar por completo achando que depois você retoma, porque retomar é bem mais caro do que manter num fio. 1 minuto por dia mantém a trilha aberta e reabrir trilha fechada é outro trabalho, muito mais pesado, e que costuma exigir de você justamente aquela motivação que você não tem como encomendar. E tem uma coisa que costuma acontecer por volta do primeiro mês que vale te avisar, que é o tédio. Você vai estar cumprindo direitinho e vai sentir que aquilo não tem graça nenhuma e que não está levando a lugar nenhum. Isso é normal e não significa que não está funcionando, significa que virou rotina, que era exatamente o objetivo.
A empolgação do começo e o tédio do primeiro mês são as duas faces da mesma coisa, e a segunda é a que constrói. Se você aprender a reconhecer esse tédio como sinal de progresso em vez de sinal de erro, você já ganhou mais do que ganharia com 10 vídeos de motivação. O que fica maior do que essa técnica é uma coisa que eu queria muito que você levasse daqui, principalmente se você já se convenceu de que é uma pessoa que não termina o que começa. A motivação sumir não é um defeito seu, é a natureza dela. Ela é um estado, e estado nenhum dura, do mesmo jeito que a raiva não dura, que a de alegria de uma notícia boa não dura, que o susto não dura. Construir a sua vida esperando que um estado permaneça é o mesmo que construir uma casa sobre a maré, e o problema nunca foi a sua capacidade de construir, foi o terreno que você escolheu. Quem parece disciplinado nem sempre é mais firme do que você, quase sempre é só alguém que parou de esperar sentir vontade antes de começar, e passou a tratar aquilo como uma coisa que se faz, do mesmo jeito que se escova os dentes sem nenhuma cerimônia interna. Me conta aqui embaixo o que você vai parar de fazer a partir de hoje, e eu tenho um palpite, que é parar de esperar a vontade chegar para começar. Se for esse o seu caso, escreve aí. E escreve também qual vai ser a sua versão mínima, porque ver o tamanho ridículo dos outros ajuda a gente a aceitar o próprio. Deixa o like e se inscreve pra gente seguir junto nisso. Até o próximo.